Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje nós vamos falar sobre mediação no âmbito da arbitragem. Você já ouviu falar muitas vezes da mediação antes da arbitragem. O programa de hoje vai falar da mediação durante a arbitragem. Então fica com a gente para você conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto que está em muita evidência e foi tema do recente Encontro Nacional de Arbitragem e Mediação promovido pelo Conselho Nacional de Instituições de Mediação e Arbitragem, o CONIMA. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje nós vamos falar sobre mediação no âmbito da arbitragem. Não aquela mediação que antecede o início da arbitragem, mas uma mediação que é desenvolvida durante o fluxo do procedimento de arbitragem. E para a gente falar sobre esse assunto, nós convidamos um grande especialista, que inclusive ministrou uma palestra no encontro que nós estamos aqui, o Encontro Nacional de Arbitragem e Mediação, promovido pelo CONIMA, o Conselho Nacional de Instituições de Mediação e Arbitragem. E esse especialista é o Dr. Carlos Eduardo de Vasconcelos, que também hoje está lançando a sua nova obra, Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas. Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas está na 3ª edição, mas essa edição é revista, atualizada e ampliada, e bastante ampliada, trazendo novidades significativas e que tem sido comentado aqui no Congresso como uma obra de grande referência. Aliás, ele foi denominado lá pela mesa que presidiu como um pensador da mediação. E pelo que eu ouvi das palavras dele, tenho certeza que essa frase não foi apenas retórica, não foi apenas uma gentileza da presidente, mas foi uma justiça ao fazer referência ao seu nome, tratando-o como um pensador da mediação. Você também vai chegar a essa mesma conclusão ao final dessa entrevista. Dr. Carlos Eduardo também é mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, graduado em Direito pela Unicap, diplomado pelas universidades de Harvard, Estados Unidos, e da Geórgia, também dos Estados Unidos, e pela FGV. Como advogado, especializou-se em Direito Tributário, foi presidente do CEMAP, que é o Centro de Mediação e Arbitragem de Pernambuco, durante a gestão 2000 a 2004. Vice-presidente do CONIMA, na gestão 2001 a 2006, e gerente de Prevenção e Mediação de Conflitos da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, onde implantou o programa de mediação comunitária com práticas restaurativas de 2005 e 2006. Vou resumir um pouco aqui o seu currículo, senão a gente vai passar o tempo do programa todo falando do seu currículo. Mas eu vou chamar a atenção aqui que atualmente ele é presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de Pernambuco, e é também diretor do CONIMA de Mediação do Conselho Nacional de Instituições de Mediação e Arbitragem do CONIMA. Aí vou deixar aqui o resto se o senhor quiser complementar algo mais, mas eu quero primeiramente, Dr. Carlos Eduardo, lhe parabenizar pela grande obra que o senhor realizou, mais uma obra importante que certamente vai contribuir para o entendimento desse assunto, pela brilhante palestra que nos ofereceu hoje no evento aqui no CONIMA, aqui em Recife, Pernambuco, e naturalmente agradecer que tenha aceitado o nosso convite para a gente tratar de um tema que é tão caro à nossa sociedade, tão importante, e que seguramente os advogados precisam conhecer mais, os profissionais do direito precisam conhecer mais, e as empresas desejam utilizar um caminho menos aflitivo, menos conflituoso e naturalmente que lhe proporcione mais economia, agilidade e uma ideia de justiça mais próxima. Então todos querem isso, a gente precisa incutir isso na mente daqueles que operam com o direito, daqueles que operam com o mundo dos negócios, para que eles saibam perfeitamente que existe uma alternativa à sua disposição, e não seguir essa alternativa é apenas fruto de um preconceito, porque se não tiverem nenhum tipo de objeção e experimentarem, seguramente vão gostar. Muito obrigado e fique à vontade para fazer as suas primeiras considerações. Eu que agradeço, Asdrubal, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você, com seus ouvintes, participando deste nosso diálogo. Eu estou absolutamente convencido de que nós estamos num processo de mudança agora cada vez mais acelerado, que efetivamente
aqueles que operam o direito, aqueles que operam a cidadania, aqueles que empreendem, aqueles que realizam, aqueles que cuidam do progresso, do desenvolvimento das sociedades, cada vez mais estão tendo que enfrentar o desafio de recriar os seus conceitos e as suas compreensões dos problemas, né? Nós sabemos que vivemos numa sociedade assim, em que as informações fluem com uma rapidez enorme, massificam-se de uma maneira contundente, afetando os comportamentos da cidadania de um modo geral, e isso está trazendo repercussões sobre o mundo do direito, sobre o mundo da mediação, sobre a prática da arbitragem. Eu tenho uma formação de advogado militante, advogado tributarista, empresarial, que atuei sempre junto ao mundo empresarial. Minha experiência foi toda neste campo, lidando com essa problemática dos empreendimentos, do desenvolvimento da sociedade. E então me encantei por essas abordagens, porque comecei a perceber como aquela visão tradicional de depender exclusivamente da estrutura do Poder Judiciário era uma visão que estava superada, até porque o Judiciário está sobrecarregado. Nós criamos uma dependência excessiva e o Judiciário não tem como dar conta de uma situação dessas, e o próprio Judiciário, através do CNJ, de vários tribunais, e agora com as tendências de mudanças legislativas no Código de Processo Civil e na Lei Especial da Mediação, estão marchando efetivamente para uma mudança de perspectiva. Então, como a gente está lidando com a problemática da arbitragem, nós estamos tendo que responder questões e descobrir caminhos novos, de modo que a arbitragem também se torne ainda mais eficaz. Mais eficiente, até para que ela não, daqui a pouco, não sofra do cacoete do próprio sistema tradicional. Né? Exato. Ou seja, ela não sofra dos mesmos males, do mesmo formalismo, das mesmas inquietações com que o Poder Judiciário sofre. Então, existe uma preocupação com que a arbitragem alcance efetivamente o seu propósito, que é entregar uma solução a tempo e modo, que procure corresponder às aspirações de justiça de ambas as partes ou de todas as partes, quando se trata de um procedimento multipartes. E aí, para a gente trazer o assunto do nosso programa especificamente, mediação no âmbito da arbitragem. Muito se falava e muito se fala ainda, claro, isso não deixou de ser falado, nas cláusulas escalonadas, na mediarb, ou seja, na mediação que antecede o início da arbitragem, como uma providência, às vezes facultativa, em algumas situações pontuais, aqui e acolá, espalhadas pelo mundo de forma obrigatória. E esse é um procedimento feliz, que tem gerado resultados muito interessantes, mas que eu também já vi depoimentos de alguns usuários no sentido de achar que isso onera, porque é uma etapa a mais e faz demorar, custar mais e demorar mais, se ele já está totalmente vocacionado à ideia de não resolver de forma consensual, de querer buscar a resposta de um terceiro para dizer quem está certo e quem está errado. Então sempre se falou nisso e funciona bem, a gente sabe disso. Agora, falar da mediação no âmbito da arbitragem, durante o procedimento de arbitragem, já é uma coisa relativamente mais nova, ainda não tão usual quanto se imagina, até porque as câmaras normalmente não modelaram um sistema de negócios, de cobranças, e não prepararam os seus árbitros, ou não prepararam paralelamente mediadores para atuarem interagindo com o árbitro do processo, para que isso se viabilize da forma como se está imaginando. Como você concebe e por que você acredita que isso é efetivamente viável e rico para resolver o assunto de forma mais efetiva e rápida e econômica? Eu vejo 3 situações em que essa inserção da mediação no processo arbitral tem funcionado bem. Inclusive a partir de uma experiência pessoal, né, nas arbitragens que nós fazemos aqui no CEMAP. Certo. A primeira hipótese é a hipótese de introduzir no adendo previsto no artigo 19 da Lei de Arbitragem um entendimento, um termo de mediação, em que fique estabelecido que essa arbitragem ela só será efetivamente iniciada à medida em que a mediação chegue ao seu final, né? Ou que se entenda que não houve possibilidade de obter uma solução consensuada.
Então, isso constando já do próprio adendo dentro do próprio processo arbitral. Ou seja, a mediação dentro da arbitragem, incluída no compromisso de arbitragem ou incluída no regulamento de arbitragem da Câmara? Há essa hipótese também, que já é uma segunda, mas esta que eu avento é o seguinte, os árbitros e as partes, os seus advogados, chegarem a um consenso e elaborarem um adendo ao compromisso arbitral. Certo, como um termo de arbitragem onde vai... complementando aquilo que já está estabelecido, ou na cláusula compromissória ou no compromisso arbitral, certo. Nesse adendo, já dentro do processo, combinam em suspender a arbitragem para dar sequência a um procedimento arbitral, a uma mediação. Aí eu faço a primeira indagação, mas é necessário suspender ou ela pode correr concomitantemente? Pode correr concomitantemente, sim. Talvez seja até mais efetivo, para não achar que está atrasando. Exatamente. A solução, né? E aí, nesse momento, os mediadores ou os árbitros, porque nós achamos que os árbitros, numa realidade dessas, seria muito interessante que eles tivessem também uma formação em mediação. Formação, habilidades e competências como mediador. Exatamente. Mas aí entra um assunto super polêmico, sim, doutor. E esse assunto polêmico visita a cabeça, vamos dizer assim, da doutrina clássica, no sentido de que o árbitro, se ele for fazer o papel de mediador, duas consequências podem existir. Ou as partes não confiarão nele suficientemente como mediador a ponto de abrir todo o jogo, porque temem que depois ele, voltando ao papel de árbitro, saberá de informações que eles não revelariam ao árbitro, mas revelariam ao mediador. Então o processo de mediação, ou seja, o fluxo da mediação poderia não ter a mesma taxa de sucesso que teria se fosse outra pessoa, simplesmente porque as partes ficariam mais receosas de dizer. Então esse é o primeiro ponto da polêmica que eu queria levantar para a gente fazer uma reflexão e debater esse assunto. E o segundo ponto da polêmica e o árbitro que faz o papel de mediador, será que ele teria também o discernimento e a serenidade de, voltando ao papel de árbitro, se despir um tanto quanto daquelas informações que possam estar alterando o fluxo do debate formal do procedimento e decidir com o mesmo equilíbrio, isenção, imparcialidade e tudo mais que se espera do árbitro, naturalmente, para que possa ter plena validade jurídica esse procedimento? Acho que esses dois pontos é o que visita todo mundo quando chega à conclusão, ou seja, ter a mediação dentro da arbitragem é uma coisa, agora ter a mediação dentro da arbitragem feita pelo próprio árbitro ou pelos próprios árbitros já é vamos dizer assim, um segundo ponto dessa questão, que aí esse pode gerar uma resistência talvez maior de se adotar no âmbito das câmaras de arbitragem. Como você vê? Bom, eu vejo que a gente pode ultrapassar a primeira dificuldade à medida em que esse adendo seria firmado naturalmente com todos os esclarecimentos necessários e de modo voluntário pelos interessados. Se os interessados naquele processo arbitral se sentem à vontade, né, de assumir essas responsabilidades, se sentem à vontade de possibilitar aos árbitros ou ao árbitro um julgamento, digamos assim, mais bem informado, um julgamento mais consistente, com base não apenas nos arrazoados jurídicos, mas no conhecimento efetivo da realidade e das necessidades das pessoas envolvidas. Se essas pessoas aceitam isto e acolhem essa modalidade, que pode antecipar consideravelmente o tempo da arbitragem, então a primeira dificuldade nós estamos superando. A questão técnica de alegar que quem julga não pode mediar é uma questão muito presa ainda a uma visão positivista clássica que não contempla a contemporaneidade. A sociedade contemporânea ela é muito integradora no sentido de buscar soluções que efetivamente sejam eficazes e efetivas no tempo. E na realidade, o árbitro, ele nas reuniões de mediação, se ele atuar como mediador, e é o que se recomenda por conta até do tempo, ele fará reuniões privadas com cada uma das partes, respeitará a confidencialidade que as partes pedirem a ele que seja respeitada,
manterá a mesma independência e imparcialidade que um mediador mantém durante uma mediação, e ele como árbitro, em cujo processo a boa-fé deve prevalecer, a colaboratividade deve prevalecer e, portanto, a atitude, digamos assim, mediadora deve prevalecer. Ele como árbitro, nessa perspectiva, não há por que não se beneficiar, não só ele como árbitro do ponto de vista de formar um juízo, mas o próprio processo no sentido de buscar uma solução que efetivamente atenda às necessidades das pessoas envolvidas. Eu não vejo essa contradição entre o método da mediação e a metodologia da arbitragem. Eu vejo uma complementaridade altamente virtuosa no sentido de otimizar a colaboração no processo arbitral. Você acredita até que isso vai gerar não só mais agilidade, mas também economia, porque então tendo que envolver outros profissionais, claro que isso vai recair para as partes num custo mais enxuto do que teria se você tivesse que agregar mediadores e árbitros. Você, no mínimo, talvez dobrasse o custo que poderia ter, simplificando tudo na pessoa do árbitro. Mas, naturalmente, que o árbitro tem que ter preparação para conseguir desenvolver a mediação com técnica, com qualidade, naturalmente maximizar a possibilidade de sucesso que ela venha a ter. Mas você entende que não há esse comprometimento do papel dele como árbitro, porque ele conseguirá preservar as confidencialidades que lhes forem reveladas nos diálogos individuais que ele vai ter com as partes, né? E naturalmente conseguirá depurar isso na hora de julgar, para que não se deixe influenciar muito fortemente pela revelação de uma estratégia que a parte o revele, mas que essa estratégia não esteja propriamente materializada nas teses apresentadas no procedimento de arbitragem. Exatamente, até porque como um acordo numa mediação. Quando a gente fecha uma mediação e elabora o instrumento do acordo, neste momento você sai da interdisciplinaridade ou da transdisciplinaridade da mediação e ingressa no conhecimento e na aplicação do direito positivo. Então, no momento que o árbitro vai decidir, ele aí volta para o direito positivo e vai examinar efetivamente os elementos de prova, os dados objetivos apresentados e comprovados para tomar sua decisão, e aí já com maior consciência de outras variáveis que podem ser úteis à formação do juízo e de uma decisão mais justa. Mas aí ele tem que ter o cuidado, até queria ressaltar que a gente está aqui no Congresso, no Encontro Nacional desenvolvido pelo CONIMA. Até você que está nos assistindo pode estar ouvindo alguns ruídos externos, mas é porque a gente está dentro do evento, no Congresso, naturalmente, que é inevitável que ruídos externos venham a surgir, mas a gente não poderia perder essa oportunidade, né, de conversar com um grande especialista e com outros especialistas. Então aproveitei esse momento muito particular, muito especial, para que a gente pudesse colher o máximo de matérias significativas para entregar a você no momento arbitragem. Mas voltando ao tema, e o tema do Congresso é convivência e antagonismo entre mediação e arbitragem, exatamente porque é um tema de reflexão contemporânea para dizer o seguinte: olha, vamos vencer, vamos superar aquela visão que até hoje vigorava, ou até então vinha vigorando, de que são coisas estanques e absolutamente separadas, e que naturalmente não são tratadas na mesma lei, que agora vai vir uma lei de mediação, como se elas não pudessem conviver com plena harmonia, e como se um profissional não pudesse fazer ambos os papéis. Então a sua visão é na defesa dessa possibilidade, mas naturalmente que para isso o árbitro tem que estar suficientemente preparado para que consiga congregar as duas habilidades e conduzir com maestria esse procedimento. Sem dúvida, porque na realidade há diferenças. Nós não estamos negando que existam diferenças entre a metodologia da arbitragem e o método da mediação, né? Existem diferenças, é justo que exista uma legislação específica para a arbitragem e uma legislação específica para a mediação, mas isso não significa que haja uma incompatibilidade, muito pelo contrário. Significa que, do mesmo modo que a mediação está sendo crescentemente introduzida no Poder Judiciário, deve ser crescentemente introduzida no processo arbitral.
Eu recordo que em alguns procedimentos de arbitragem que eu já conduzi como árbitro, eu já fiz isso, ainda que não denominando como uma mediação no âmbito da arbitragem, mas utilizando técnicas da mediação e fazendo naquela fase inicial da tentativa de conciliação a interrupção do ato para diálogos individuais com as partes, para fazer esse papel que o mediador faz muito bem. Então eu já fiz isso algumas vezes, claro, com um claro foco de tentar maximizar a possibilidade de uma solução de convergência, de consenso. E eu acho que não me senti, naquele papel de árbitro, ao fazer isso em alguns processos em que eu atuei, não me senti de nenhuma maneira comprometido em seguir em frente, decidir com equilíbrio, e não percebi nas partes nenhum tipo de indisposição por eu estar fazendo aquilo. É claro que tudo não é exatamente o que se faz, mas como se faz. Exatamente. Se não tiver habilidade para fazer bem feito, aí pode pôr os pés pelas mãos e criar uma situação de parcialidade, comprometer mesmo a boa condução. Mas isso, ninguém está livre disso em algum momento, naturalmente, mas isso não faz parte do estudo, da cultura de dizer, isso não é possível compatibilizar ou harmonizar. É possível. Para isso tem que ter técnica, tem que ter qualidade, tem que ter habilidade. Se não tiver, vai fazer errado. Né? Mas da mesma maneira o árbitro pode fazer errado o seu papel de árbitro se também não tiver preparação para isso. O mediador pode fazer errado o seu papel de mediador se não tiver preparo para isso. Então, nada subtrai que um só possa fazer bem os dois papéis se tiver preparação para isso. Essa é a ideia. E no processo a gente percebe como as partes, os advogados, vão aderindo e se envolvendo e se sentindo gratificados por terem aquela oportunidade, e o bom mediador percebe quando isso está evoluindo bem e percebe, na hipótese de não haver uma predisposição, um desejo ou uma abertura, o momento de encerrar essa de ver condução. Que não adianta investir mais naquele caminho, porque ele não vai gerar frutos, não tem potencialidade de gerar frutos. O bom mediador não deve ser ansioso por obter acordos. O bom mediador, ele trabalha o diálogo, mas ele constrói, facilita. Também não deve ser exaustivo a ponto de fatigar as partes, né? Percebendo que não tem potencialidade ali de levar a uma solução positiva por consenso. Né? Um outro modo, viu, Asdrubal, bom de facilitar a presença da mediação no processo arbitral é o regulamento de arbitragem das instituições, que a gente já preverem, aqui, não é verdade? Preverem que ao iniciar-se a arbitragem, ela se inicia por um procedimento de mediação, né? Ou faz durante o procedimento de arbitragem. Exatamente, né? E não se instala a arbitragem, os árbitros se investem, entendi. Entendeu? E depois disso... Não é um procedimento que antecede, é um procedimento que é concomitante, mas no início da arbitragem. Exatamente. Quer dizer, ou seja, o processo arbitral contemplando uma fase de mediação dentro da filosofia da chamada conciliação, que na lei está escrita de um modo muito genérico ali, conciliação, na época da lei 9307, não era uma coisa muito discutida, né? Não se entendia muito bem a distinção entre conciliação e mediação. Hoje até hoje esse conceito sempre fica em debate, pelo menos a nível internacional. Ora se chama de um jeito, ora se diz que um é a fase posterior do outro, ora se diz que são coisas completamente diferentes. Então sempre tem uma discussão mais filosófica sobre o assunto. Não se chega a uma convergência absoluta de conceito. Absoluta não, né? Mas há uma aproximação maior, Asdrubal, hoje, porque nós temos a mediação facilitativa, ou a mediação transformativa, ou a circular narrativa. São modelos em que o mediador ele não interfere, ele não sugere, não recomenda, ele não tem um papel avaliador. Certo. Muito pelo contrário, ele é alguém que escuta, que sabe conduzir com perguntas e vai construindo um espaço de diálogo e vai levando esse processo de facilitação e transformação do diálogo. Mas há esse outro modelo que a gente chama aqui no Brasil de conciliação, e em alguns outros países também, mas que na maioria dos países se chama de mediação avaliativa. É como aquele mediador que é contratado exatamente porque é um perito, e como ele é um perito, as partes gostariam que ele também sugerisse alternativas. O que ele vai enxergando como mais apropriado. Este modelo avaliativo a gente não recomenda que seja adotado durante a arbitragem, justamente porque, sendo ele um árbitro, para não parecer que ele esteja
como árbitro pré-julgando. Como a gente ouve falar a história de advogados, eu sou advogado, o senhor também é, e seguramente já ouviu falar isso, como eu ouvi muitas vezes, quem sabe presenciou, eu já presenciei também, juízes conduzindo a audiência, sobretudo na área trabalhista, conduzindo a audiência e dando sinais indicativos muito claros de uma tendência de solução, e usa essa informação, deixa ela vazar com uma certa vontade até de que isso aconteça na percepção das partes, de que, olha, é muito melhor esse acordo, veja bem, né? Veja bem que é um acordo muito bom, assim, porque olha, a sentença pode sair pior que isso. Alguma coisa nessa linha, que aí, claro, eu acho que isso, eu não vejo com bons olhos isso. Eu acho que isso cria uma intimidação que não é o espírito da solução construída pela parte, da solução que restaura a relação, da solução que vai entregar o sentimento de justiça, é daquela solução que é para ficar livre de um problema maior e não atender aquilo que aspira, né? Então me parece que essa realmente não deveria ser recomendada. Não deve ser de modo algum. Nós recomendamos de fato essa mediação, e ela é extraordinariamente efetiva. A minha experiência como árbitro tem indicado em vários processos aqui no CEMAP, e nós adotamos essa situação de um adendo, certo, ao compromisso arbitral, e nesse adendo prevendo como... E o regulamento do CEMAP já tem essa previsão? Ainda não. Nós adotamos... Tá aí a sugestão para no nosso diálogo, certamente vamos acolher. Revisitarem o regulamento. Sem dúvida. Eu acho que a vantagem de se incluir no regulamento é porque hoje a maioria das pessoas inclui na cláusula compromissória a previsão da adoção do regulamento da Câmara que escolher. Eu acho que é o mais comum, né? Mais comum do que elas redigirem uma longa cláusula definindo todos os detalhes do procedimento. Então elas adotam o regulamento, e ao adotar o regulamento estarão, né, adotando essa previsão. E naturalmente isso facilitaria depois a aceitação desse caminho. Exatamente. Mais do que, é claro, o que não exime a Câmara e os árbitros de criarem uma cultura de boa vontade em relação a essa previsão, até para que a mediação possa ter uma taxa de sucesso mais efetiva, né? Bom, vamos mudar um pouquinho agora o foco da nossa conversa aqui, a gente já está se aproximando do fim do nosso programa. O senhor é presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de Pernambuco. Eu também integro a comissão, não de Pernambuco, mas a do Distrito Federal, como secretário. E lá na nossa comissão, a gente tem feito um trabalho muito efetivo, né, com a nossa presidente, a doutora Fabíola Orlando, o senhor conhece, porque participam do Colégio de Presidentes, né, então seguramente interagiram já em várias oportunidades. E a gente tem feito um trabalho muito efetivo de nos aproximarmos das faculdades, procurando promover a percepção de quanto é significativa a ideia de que a faculdade faça incluir na sua formação o estudo e a prática profissional, não só o estudo teórico, mas também a prática profissional de mediação e de arbitragem. Porque isso vai fazer a diferença logo ali na frente, entregando bacharéis à sociedade, que entendam esse caminho, que percebam que ele pode ser uma solução muito interessante, um refrigério para a sociedade, que venha atender às aspirações de uma solução mais rápida e feliz. Como vocês têm desenvolvido aqui no plano do Estado de Pernambuco essa atuação? Vocês acreditam que isso é importante? Eu fiz um estudo, só para lhe apresentar, publicamos até no nosso Momento Arbitragem, com 260 faculdades de Direito no Brasil, estudando o currículo de 200, espalhadas pelo Brasil inteiro. Então todos os estados foram estudados. E nesse estudo ficou claro que apenas 45% das faculdades hoje no Brasil têm previsto no seu currículo uma disciplina que estuda mediação e arbitragem. Só 45%. Dessas, boa parte é disciplina facultativa e não obrigatória, o que significa dizer que às vezes nem é oferecida a disciplina, ou seja, o que resume que apenas 31% das faculdades prevêem obrigatoriamente o estudo da mediação e arbitragem em todo o Brasil. Só 31%, que é aproximadamente um terço das faculdades que oferecem, ou seja, 2/3 ainda estão chegando ao mercado sem nenhuma preparação
em mediação e arbitragem, estão orientando o cidadão e as empresas aí pelo caminho da justiça pública, às vezes dando a orientação infeliz, errada até, para a forma de resolver aquele conflito, para a melhor forma, a forma mais adequada de resolver aquele conflito. Então a gente percebeu por esse estudo e por outras reflexões de que é necessário mudar a formação, ou seja, ter uma ingerência mais efetiva aí para gerar consciência e atitude dos educadores jurídicos para que eles consigam reproduzir lá na frente bacharéis com uma visão mais ampla de resolução de conflito, uma visão mais completa de como a pessoa pode resolver um problema. Como é que o senhor enxerga isso e tem feito alguma atividade aqui na OAB? A partir de 2007, nós começamos, quando eu assumi a presidência desta comissão, já estou no 3º mandato, né? Nós procuramos o Poder Judiciário e propusemos algum tipo de entendimento e articulação com as universidades no sentido de um trabalho conjunto com vistas não só à introdução da disciplina na grade, como a introdução da prática da mediação na prática jurídica. Foi quando o Tribunal de Justiça, aqui de certo modo até pioneiramente, editou a resolução número 222 de 2007, quando criou as centrais de conciliação, mediação e arbitragem, inclusive com um quadro de profissionais habilitados para atuar como árbitros perante o tribunal. Eu inclusive faço parte desse quadro, para as hipóteses de processos judiciais em que as partes cheguem à conclusão que é preferível extinguir o processo judicial, firmar um compromisso arbitral em juízo e dar início a uma arbitragem. Aí sim, claro, fora do judiciário. Certo. Então, nesse momento, nós começamos um movimento... Então, esses centros são privados? Os centros do tribunal são públicos. Mas quando as pessoas optam pela arbitragem, a arbitragem é privada. Okay, né? Tá. Só para entender, exatamente. Estava tendo algum tipo de diferença. Optando pela arbitragem através de um compromisso arbitral firmado em juízo, encerra o processo judicial e vai para uma arbitragem privada. Bom, e lá então, em função disso, várias faculdades, das nossas 30 faculdades em Pernambuco, já umas 20, têm a disciplina, adotam a mediação na prática jurídica. Então nós estamos um pouco acima do percentual nacional nesse aspecto. E nós agora recentemente no COPREMA, na nossa reunião do Colégio de Presidentes de Comissões de Mediação e Arbitragem, junto com a Comissão Especial do Conselho Federal da OAB, nós aprovamos na última reunião em Salvador uma proposta que coube a mim apresentar de uma grade, digamos assim, de uma recomendação de uma grade padrão com os conteúdos da disciplina da mediação e da disciplina da arbitragem, uma disciplina integrada de 60 horas aula, e que deveria constar, e que a OAB Nacional deveria começar então a fazer, e deverá, e já está começando a fazer, uma solicitação às seccionais, no sentido de que todas elas, nos contatos com as universidades, recomendem que elas efetivamente adotem isso e passem a pontuar as faculdades que estão adotando essa grade e adotando a mediação e a arbitragem na prática jurídica. Então essas faculdades que estão agindo deste modo, se renovando, se ajustando aos novos tempos, elas serão reconhecidas pela OAB como instituições merecedoras de uma avaliação favorável. Interessante. Isso é uma proposta. Acho que é um estímulo bem interessante. Com isso nós vamos efetivamente conseguir, dentro em pouco, a universalização dessa disciplina na grade das faculdades, e com essa universalização vamos poder introduzir questões sobre mediação e arbitragem de modo mais efetivo nos exames de ordem. Eu na verdade, eu até digo o seguinte, esse esforço todo é um esforço de convencimento importante, até porque os coordenadores dos cursos de Direito, aqueles gestores das faculdades de Direito, que não ainda perceberam isso, é porque também não tiveram essa formação e não tiveram essa vivência, e naturalmente vivem em um mundo paralelo ao desenvolvimento da mediação e arbitragem no mundo e no Brasil, né? E a consolidação da lei de arbitragem também ao longo desses últimos anos. Então é compreensível que não entendam isso, mas é necessário que parem para abrir os olhos para esse problema, porque já beira a irresponsabilidade educacional entregar à sociedade um bacharel sem essa preparação, porque estão entregando um bacharel defasado.
defasado, porque é aquele que vai orientar errado, não é vai orientar incompleto, vai orientar errado mesmo, porque às vezes a forma certa de orientar, resolver aquele problema é um caminho que não seja o da justiça pública. E ele só sabe orientar o caminho da justiça pública, e aí está dando uma orientação errada. Então beira a irresponsabilidade, mas claro que o discurso de persuasão, de procurar agregar pessoas nesse caminho, não é o discurso de impactar, é o discurso de sensibilizar, de procurar trazer para um entendimento de como isso é importante e como vai fazer a diferença na vida do seu aluno e do bacharel e do profissional que ele vai estar entregando à sociedade. Bom, eu quero dizer que estamos felizes aqui com a sua presença, com a aula que você nos deu sobre o assunto, importantíssimo, diga-se de passagem, porque mediação no âmbito da arbitragem é algo novo e importante e que pode agregar ainda mais valor à solução adequada de conflitos e por que não experimentar isso, por que não as câmaras se inspirarem na ideia de incluir isso nos seus regulamentos, por que não os advogados, ao iniciarem um procedimento de arbitragem, eles mesmos não partirem deles a proposta para a Câmara, para os árbitros, de que isso possa ser tentado. Seguramente vão hipotecar talvez mais agilidade e economia ao procedimento. E o melhor de tudo, porque eu costumo falar que a solução mais feliz de todas, mais do que a arbitragem, é a solução da mediação, porque ela restaura a relação e ela faz com que as pessoas sintam realmente justiçadas, porque mudam a visão inicial para entender que justiça é aquilo mesmo que elas conseguiram receber ao final de uma solução, ou construir, mais do que receber, mas construir ao final de uma solução por mediação. E esse sentimento nem sempre acontece em uma solução por arbitragem, a gente sabe disso, porque é uma solução vinda de um terceiro e nem sempre ele consegue atender fielmente às aspirações de todos os lados. Então a gente fica feliz de ver que é possível agregar uma coisa a outra e oferecer uma solução ainda mais completa e feliz. Então, obrigado, quero deixar a palavra para as suas considerações finais e dizer que o nosso Momento Arbitragem está sempre à sua disposição, à disposição da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de Pernambuco, para tratar os temas que queira, para a gente poder estar sempre trazendo assuntos de alta indagação e reflexão para a sociedade brasileira, para os arbitralistas, para os mediadores, etc. Fique à vontade. Muito obrigado, Agilo. Eu gostaria só, assim, finalizando, destacar que efetivamente a sociedade contemporânea ela exige mais. Ela não quer apenas conhecer operadores do direito, ela quer contar com operadores de cidadania. A sociedade contemporânea ela quer saber o que está acontecendo, quer participar, ela é mais emancipada, ela é mais exigente. Nós não podemos continuar com aquela visão ainda muito estrita em relação à prestação jurisdicional, em relação à atuação da arbitragem, né? Nós precisamos efetivamente, contemplando a nova perspectiva pós-positivista do mundo, né? De um direito mais ampliado, com a hermenêutica jurídica mais ampliada, que não apenas contempla a interpretação de textos, que era a hermenêutica resumida a uma exegese de textos, mas uma hermenêutica que contemple a compreensão da vida, da realidade das pessoas envolvidas nos seus conflitos, e que contemple a fundamentação de uma decisão baseada nesse conjunto de conhecimentos e de possibilidades. Então, com isso, você obtém decisões que não se apegam apenas à legalidade de textos, mas que tenham por substrato, efetivamente, o conhecimento das necessidades a serem atendidas e o nível de satisfação que a sociedade deseja e espera. É certo. Muito obrigado. Eu quero mais uma vez dizer aqui do livro do nosso convidado, Dr. Carlos Eduardo Vasconcelos, Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas, editora Método, lançou hoje. Né? Está aí nas melhores livrarias das cidades brasileiras, você pode encontrar na sua cidade também, então não deixe de aproveitar essa obra de grande conteúdo vindo de um pensador da mediação, um pensador da resolução de conflitos. Obrigado. E a você, se você gostou do nosso programa, muito obrigado. Compartilha nas suas redes sociais, comenta, mande sua pergunta, dúvida, sugestão de pauta, terei grande prazer de interagir contigo. Meu e-mail está aparecendo aí na sua tela, não deixe de interagir.
E você me encontra aqui toda segunda e quinta no Momento Arbitragem. Muito obrigado e até o próximo programa.